Vamos olhar para estas duas equações diferenciais. Nesta vamos ter a solução y, nesta vamos ter a solução z. Elas vão começar no mesmo instante t0, com condição inicial y0 e z0. E aqui vamos ter uma função f, aqui vamos ter uma função g. Dá-nos jeito de podermos comparar soluções de duas equações. Por exemplo, se tivermos uma situação em que o y0 é menor ou igual ao z0, e se, ao mesmo tempo, sempre que y seja menor que z, então f é menor que a g aplicada a esses mesmos pontos. Então, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que vamos escolher uma condição inicial em que y começa abaixo de z e que a evolução ao longo do tempo é tal que sempre que y está por baixo de z, então f, que dá a velocidade para o y, é menor ou igual ao g, que dá a velocidade para o z. Então, aquilo que queremos concluir é, se isto acontecer, então, sempre que t seja um instante posterior ao instante inicial, então o z de t continua maior que o y de t. Bom, como é que vamos mostrar isto? Vamos mostrar usando só uns desenhos para ilustrar a situação. Vamos usar azul para o y e vermelho para o z. Num primeiro caso, temos aqui o caminho azul, começa no y0 e vai evoluindo. Temos o caminho vermelho, começa no z0 e vai evoluindo. Vamos primeiro considerar a situação em que o y0 é menor, mas não igual, menor que o z0. Ou seja, há mesmo um espaço entre eles. Então, aquilo que nós queremos mostrar é que a distância não diminui. Como é que vamos fazer isso? Bom, se a distância, que é z menos y, se a distância diminuísse, isto obrigava a que, em algum ponto, a derivada fosse negativa. Para poder diminuir, a derivada tem de ser negativa. Ora, se a derivada é negativa, mas eles começam com uma distância positiva, enquanto a distância é positiva, o f é menor que o g, mas quem é a derivada de z? A derivada de z é g, a derivada do y é f, mas o z' é g, o y' é f, o g é maior que o f, e, portanto, esta derivada tem sempre de ser maior ou igual a zero, porque esta derivada é igual à diferença entre estes dois. Portanto, desde que haja uma distância positiva entre eles, esta derivada nunca pode ser negativa. Portanto, se a derivada nunca é negativa, a distância nunca diminui. Portanto, isso é para o caso em que o y0 começa realmente menor que o z0. Okay? Vamos ver um outro caso. O outro caso é um caso em que eles começam no mesmo ponto. Se eles começam no mesmo ponto, vamos ter uma situação deste género. E aquilo que queremos verificar que não pode acontecer é haver estes cruzamentos. Ok? Então, eles começaram no mesmo ponto. A nossa afirmação é: eles não se podem cruzar. Em particular, nunca pode acontecer, mesmo que sem cruzamento, não pode começar por baixo, nunca pode acontecer o vermelho passar por baixo do azul. Porquê? Vamos imaginar que, em algum caso, o vermelho passava realmente para baixo do azul. Se o vermelho passasse para baixo do azul, então nós podíamos ter aqui um ponto intermédio entre os dois e dizer: bom, vamos construir para trás a solução que vinha cá de trás. Para podermos fazer isto, vamos precisar de usar o teorema de Picard sobre a existência e unicidade de solução, que também nos diz que duas soluções da mesma equação, e para o vermelho a equação é a equação do G, também nos diz que duas soluções não se podem cruzar. Ora, o que é que acontece? Se esta solução daqui, neste ponto, está por cima desta, então lá atrás, ela tem de ter estado por cima da outra. Mas então vamos ver. Cá atrás, esta solução vermelha tem uma distância positiva da azul, e o que mostramos daquele lado diz que a distância entre estas duas nunca pode diminuir. Em particular, elas não se podem cruzar. Esta vermelha de cima não se pode cruzar com a azul que está cá em baixo. Conclusão,
uma situação como a que tínhamos inicialmente, em que o caminho vermelho passa por baixo do azul, não pode acontecer e, portanto, temos de facto a conclusão que queríamos. Vamos ver só um exemplo muito simples. Vamos imaginar que temos a equação y' igual a y seno de y, com uma condição inicial que é um número positivo. Ora, a priori, não é nada óbvio como encontrar a solução desta equação. Mas, para alguns efeitos, serve perfeitamente termos uma estimativa de onde é que ela está. Ora, como o seno varia entre menos 1 e 1, isto varia entre menos y e y. Então, podemos considerar uma equação diferente, que é z' igual a z, ou seja, ignoramos a parte do seno de y, e outra com w' igual a menos w. Portanto, daqui ignoramos a parte do seno, mas pomos o sinal negativo. Vamos considerar uma condição inicial positiva, e portanto aqui é positiva, isto fica sempre com sinal positivo e sempre a crescer. Aqui a condição inicial é positiva, portanto a derivada fica sempre com sinal negativo. Continua positivo, mas sempre a decrescer. Portanto, sabemos que daqui o gráfico vai ser dado por uma exponencial de t vezes a condição inicial. Aqui é dado por uma exponencial de menos t vezes a condição inicial. Portanto, aquela dali, o gráfico vai ficar algo deste género, enquanto que esta daqui, o gráfico vai ficar algo deste género. Bom, mas vamos ver aquilo que tínhamos dito antes. O que tínhamos dito antes é, vamos comparar estas duas. A condição inicial daqui é menor ou igual a esta. Neste caso é igual. Como a função vai sempre ser positiva, isto é sempre menor ou igual ao correspondente daqui. Portanto, no mesmo ponto, aquilo vai sempre dar menor ou igual. Portanto, esta solução fica sempre por baixo daquela. Por outro lado, com o mesmo raciocínio, daqui, esta solução fica sempre por baixo desta. Portanto, a conclusão é que a solução y que está aqui no meio vai andar a passear aqui entre estas duas. E, por vezes, ter estes dois extremos dos valores possíveis para o y já nos dá a informação útil.